A ciência é a grande luz da humanidade. E no Brasil, existe uma força científica ativa e integrante da sociedade chamada SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que há 70 anos atua em defesa da educação, do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento sustentável do país. A SBPC foi fundada em 8 de julho de 1948 em São Paulo por cerca de 60 cientistas reunidos na Associação Paulista de Medicina. Posteriormente, essa data foi estabelecida como o Dia Nacional da Ciência. Nessa época, pós-Segunda Guerra Mundial, os institutos e universidades brasileiros enfrentavam uma crise muito séria, que motivou esse encontro. Liderado pelo médico e farmacologista Maurício Rocha e Silva, pelo médico José Reis e pelo biólogo Paulo Savaia. Esse movimento tinha a intenção de dar força e representatividade à comunidade científica. Durante a ditadura militar, a entidade foi um grande polo de encontros, trocas de experiências e conhecimentos, se tornando a grande voz da ciência e da educação nacional. E a SBPC entrou no palco dos debates nacionais. Foi um período que consolidou a SBPC como uma chama de esperança dos ideais científicos. Sua estrutura se fortaleceu e a entidade conquistou um papel de liderança nas lutas por melhores políticas públicas, pela democracia e em defesa do desenvolvimento sustentável do país. Uma de suas contribuições mais expressivas foi a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia em 1985. Também foi uma das responsáveis pela inclusão de um capítulo dedicado à ciência e tecnologia na Constituição Federal de 1988 e colaborou com os temas ligados aos direitos sociais e meio ambiente e educação. A SBPC é parte da sociedade e seu objetivo é lutar para que a ciência e a educação sejam parte da vida de todos, pois acredita que ciência não é gasto, é investimento. Hoje, a SBPC representa milhares de pesquisadores, estudantes e amigos da ciência e integra mais de 140 sociedades científicas de diversas áreas do conhecimento, muitas delas fundadas no seio da entidade. Seus holofotes estão voltados a 5 pontos principais: colaborar com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, lutar pela qualidade e universalidade da educação, defender os interesses dos cientistas, promover a disseminação do conhecimento científico por meio de ações e divulgação da ciência, lutar contra os obstáculos que impedem o progresso da ciência, propondo políticas públicas para o desenvolvimento do país. A SBPC tem uma rica história de contribuição ao desenvolvimento científico e social do país, propondo e apoiando leis como o Código Florestal, a Lei da Biodiversidade e o Marco Legal da CTI, angariando recursos para ciências com manifestações do Congresso nas ruas e também promovendo a popularização do conhecimento científico em suas reuniões anuais e regionais por todo o país. Hoje colhemos os frutos de 70 anos de trabalho dessa entidade que acredita no Brasil. Integra a sociedade e convida as novas gerações a cultivarem a curiosidade e o amor ao saber. Os 2 grandes motores do progresso humano. SBPC, 70 anos. Ciência e educação. Ontem, hoje, amanhã. Bom dia a todos. É com enorme satisfação que a Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular realiza essa conferência no âmbito da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Hoje, nós teremos o Dr. Leonardo Capistrano Ferreira. Dr. Leonardo é biomédico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi da primeira turma de biomedicina da UFRN. Em seguida, ele realizou um mestrado em bioquímica, no departamento de bioquímica, mestrado e doutorado, e realizou um fellowship na Johns Hopkins University. O Dr. Leonardo, atualmente, é professor adjunto do Departamento de Bioquímica da UFRN, é vice-chefe do Departamento de Bioquímica
e tem trabalhado com fatores de risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia, como também para fatores de risco relacionados a doenças infecciosas, doenças complexas de uma maneira geral, e que é a principal área de interesse dele. Hoje, ele irá exibir a sua conferência, mostrando o trabalho realizado com relação a fatores de risco para desenvolvimento e pré-eclâmpsia. Esse é um assunto de extrema importância do ponto de vista de saúde pública para o Brasil, principalmente, mas também para outros países, porque a gestação, de uma maneira geral, ela deve ocorrer com o maior cuidado possível e o menor risco possível, porque qualquer interferência no binômio gestante-feto em desenvolvimento pode ter implicação tanto para a gestante como para a criança que está sendo gerada. Portanto, pré-eclâmpsia é um tópico importante para o Brasil. Nós temos uma alta taxa de incidência da doença, e isso é algo preocupante e que a gente precisa olhar com cuidado. Então, o doutor Leonardo irá discutir hoje aspectos genéticos, epidemiológicos e genéticos relacionados à pré-eclâmpsia. Leonardo, muito obrigada por ter aceito o convite da nossa sociedade, a SPBQ, para ministrar essa conferência. Imagina, para mim é uma satisfação enorme estar participando dessa 72ª reunião anual da SBPC, e eu já agradeço de antemão a SBPQ e a Selma Jerônimo pelo convite, né, em estar participando disso. É um grande prazer mesmo. Bom, então, a gente vai falar um pouco aqui sobre a pré-eclâmpsia de forma geral, dando destaque aos fatores de riscos ambientais e genéticos. A pré-eclâmpsia, ela está inserida, ela é parte do espectro de doenças hipertensivas da gravidez, tá? Então, esse espectro, ele envolve desde a hipertensão crônica, ou seja, a mulher que já é hipertensa, né, antes da gestação, e aí inicia uma gestação. Então, essa é uma parte do espectro. Em alguns casos, a mulher não tem história de hipertensão e, durante a gestação, ela passa a desenvolver a hipertensão. No caso da pré-eclâmpsia, a principal característica clínica dessa doença é a hipertensão. Entretanto, diferentemente da hipertensão gestacional, a gestante com pré-eclâmpsia, ela apresenta uma disfunção endotelial sistêmica. Então, a partir daí, eu tenho vários outros distúrbios, tá? Como, por exemplo, a proteinúria, o edema, distúrbios visuais e uma série de outras complicações. A pré-eclâmpsia, ela tem uma prevalência no mundo que varia de 3% a 8%. Em alguns países, principalmente nos países mais pobres, esse número pode atingir níveis bem maiores. E a pré-eclâmpsia, na verdade, a pré-eclâmpsia por si só, ela já representa um conjunto de doenças, tá? Então, dentro da pré-eclâmpsia, eu tenho formas mais leves da doença e formas mais graves. Então, a pré-eclâmpsia, ela pode ser subdividida de acordo com o tempo de quando surgem os sintomas, tá? Em pré-eclâmpsia precoce e pré-eclâmpsia tardia. Se os sintomas surgem antes da 34ª semana de gestação, a gente tem a pré-eclâmpsia precoce, e depois disso a pré-eclâmpsia tardia. E aí a pré-eclâmpsia, ela pode cursar com comprometimento do sistema nervoso central, tá? Então, a mulher passa a apresentar importantes distúrbios visuais e pode chegar ao ponto de convulsionar. Então, essa convulsão, ela determina, tá, o surgimento da eclâmpsia, tá? E, em alguns casos, você tem um comprometimento sistêmico, na verdade, você tem uma hemólise intravascular disseminada, tá? Que é o que acontece na síndrome HELP. E aí eu posso ter um comprometimento hepático importante. Em alguns casos, o fígado ele pode romper, de fato, e isso representa um risco de morte muito alto para a gestante. Diferentemente da maioria das doenças, a pré-eclâmpsia ela tem uma característica que é muito particular, tá?
Porque trata-se de uma doença que afeta diretamente duas vidas, ok? A vida da gestante e a vida do feto, né, e do bebê que essa mãe está gerando. Então, obviamente, a gestação, né, ela se inicia, né, todo esse processo se inicia com a fecundação, e aqui a gente já tem um fenômeno importante para entender a fisiopatologia da pré-eclâmpsia, uma vez que a fecundação, na verdade, eu vou estar juntando aí dois genomas, né, você tem o genoma de origem paterna e o genoma de origem materna. E por que isso é importante? Porque o feto, né, o embrião inicialmente e depois o feto que vai se desenvolver no útero dessa mãe, ele vai estar expressando proteínas, né, com características, proteínas de origem paterna, que de certa forma é algo, pode ser interpretado como algo estranho pelo sistema imunológico da mãe. Então, de fato, aí, a partir do que a gente chama de má adaptação imune, a gente já pode ter o início, né, da fisiopatologia da pré-eclâmpsia, em alguns casos. Então, de todo modo, essa gestação ela vai ter que acontecer da forma mais harmônica possível. Então, esse crosstalk aí entre sistema imune da mãe com células fetais, ele é fundamental. Existe um mecanismo molecular fino que regula essa interação, tá? E para que seja desencadeado o que a gente chama de tolerância imunológica. E a partir daí, esse feto você tem que ter um desenvolvimento de uma placenta de forma saudável para que esse feto consiga cursar por toda a gestação de forma adequada. Então, a partir dessa fecundação e do início de uma gestação, né, para chegar até o final da gestação, a gente tem vários desfechos possíveis. Tá? Então, de forma mais geral, eu posso ter um desfecho favorável para a mãe ou desfavorável para a mãe, então a mãe pode ter doença severa, ou eu posso ter também desfecho favorável para o bebê ou eu posso ter desfecho dos piores possíveis para o bebê, desde morte intrauterina, ou um natimorto, né, ou morte perinatal, tá? Então, eu tenho uma combinação aí possível aí de desfechos, mas o mais importante, e o que chama atenção para essa doença, é que é uma única doença que afeta duas vidas. E quando a gente fala do impacto da pré-eclâmpsia, a gente, na verdade, está se referindo você tem um impacto ali em curto prazo, que acontece durante a gestação, ou dias ou semanas pós-gestação. Então, no caso da mãe, eu posso ter desde sintomas mais leves, mas eu posso ter comprometimento do sistema nervoso central, como acontece na eclâmpsia, comprometimento hepático, como acontece na síndrome HELP, tá? E pode ter, em alguns casos, a morte materna, tá? Já na criança, né, no feto que está ali se desenvolvendo, você pode ter restrição de crescimento intrauterino, tá? Gerando um recém-nascido de baixo peso, ou, como eu falei, muitas vezes resultando na morte do feto ou na morte do recém-nascido, tá? Isso em curto prazo, numa escala de semanas. Entretanto, os últimos estudos têm mostrado que a pré-eclâmpsia, ela tem um impacto muito importante na vida futura da mãe. Então, a mulher que passa por uma gestação com pré-eclâmpsia, ela tem um risco aumentado de desenvolver doença cardiovascular. Isso é algo que está muito consistente na literatura, tá? E a criança também sofre um impacto aí em longo prazo, como, por exemplo, atraso no neurodesenvolvimento, tá? E também um risco aumentado de doença cardiovascular. Aqui um dos estudos mais recentes, onde eles avaliaram mais de 2.000 mulheres e os seus respectivos filhos, né? Eles viram que o perfil de pressão arterial da mãe durante a gestação, né, influenciava o perfil de pressão arterial dos filhos. Isso em longo prazo. Então, aqui eles avaliaram essa pressão dos filhos 4 meses após o nascimento, 19 meses, 3 anos e até 5 anos. E aí a gente percebe que, na linha pontilhada, as mães que tiveram a pressão, né, uma pressão média sistólica maior do que 124, por exemplo,
os filhos tinham também um perfil de pressão mais alta. Tá? Então, mostrando de forma clara que a doença da gestação tem impacto no futuro da vida do filho. E aí, quando você pega duas mulheres, por exemplo, que iniciam uma gestação, uma desenvolve pré-eclâmpsia e a outra tem uma gestação saudável, né? Uma pergunta quase que inevitável, até da própria paciente, por quê? Né? O que aconteceu comigo? Por que especificamente eu desenvolvi essa doença? A pré-eclâmpsia, como todas as outras doenças complexas, a pré-eclâmpsia ela é influenciada por diversos fatores ambientais e fatores genéticos. Então, é a combinação desses fatores que vai determinar o risco de doença, ou seja, a suscetibilidade que aquela mulher tem para essa doença. Entretanto, tá, a pré-eclâmpsia ela tem uma camada de complexidade adicional. Por quê? Quando eu falo de fator genético, eu estou me referindo ao genoma do indivíduo, de forma geral, o que já é muito complexo por si só. Né? Se a gente considera que o genoma, tá, ele tem aproximadamente 3,4 bilhões de pares de bases, ou seja, é muita informação. E cada indivíduo ele tem milhões de variações nessa sequência do DNA. Muitas dessas variações são particulares de cada indivíduo. Tá? Então, por si só, o fator genético, o componente genético das doenças complexas já oferece uma complexidade muito grande. Entretanto, na pré-eclâmpsia, eu tenho dois genomas em questão, o genoma do feto e o genoma da mãe. Então, essa doença realmente ela tem algumas particularidades bastante interessantes. Então, vou começar falando um pouco sobre os fatores ambientais, tá? E aí é importante a gente deixar claro que para a epidemiologia genética, a gente define ambiental tudo aquilo que não é genético, ok? Então, para isso, a gente avaliou uma coorte de aproximadamente 1.500 mulheres, né, através de um estudo transversal. Aqui, mulheres da população do Rio Grande do Norte, que são atendidas na maternidade Escola Januário Cico, que é um centro terciário, um centro de referência. Então, dentre essas 1.500 mulheres, a gente tinha os diversos fenótipos, né, os diversos desfechos de doença hipertensiva, desde pré-eclâmpsia, a pré-eclâmpsia superposta à hipertensão crônica, eclâmpsia e síndrome HELP. Então, o primeiro fator ambiental que fica muito evidente para a gente, e isso é confirmado na literatura também, é o que a gente chama de paridade. Ou seja, o fato da mulher estar na primeira gestação já é um fator de risco por si só. Então, olhando para os números aqui, a gente vê que no grupo controle, ou seja, nas mulheres que tiveram uma gestação sem alteração de pressão, né, uma gestação normotensa, 43% dessas mulheres estavam na primeira gestação. Enquanto que no grupo da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia, esse percentual foi bem mais elevado. 52% na pré-eclâmpsia e na eclâmpsia, 70%. Tá? Então, o fato de estar na primeira gestação, de forma muito clara, já é um fator de risco para a doença. O outro fator de risco que também foi bastante aparente é a idade. E isso não é novo, a literatura já traz isso também de forma mais ou menos clara, de que a idade é algo importante para o desfecho da gestação. Entretanto, aqui, a gente conseguiu trabalhar e separar os fenótipos das doenças hipertensivas. Tá? Então, aqui a gente tem os 3 fenótipos, pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome HELP, ok? E a gente categorizou a idade em 3 grupos. Tá? Então, a gente tem um grupo de mulheres para gestação, que a gente chama de jovem, que seria abaixo de 20 anos, um grupo intermediário, de 20 a 30 anos de idade, e o grupo acima de 30 anos. E aí, claramente, a gente vê que para pré-eclâmpsia, a idade acima de 30 anos é fator de risco. Enquanto que para eclâmpsia, que é aquela que tem a convulsão, idade abaixo de 20 anos é que é fator de risco.
ok? Então, inclusive com um efeito grande, né? Uma odds aqui, uma razão de chance de mais de 4. E a síndrome HELLP está mais associada com idade avançada. Então, esse é um dado que a gente consegue identificar na literatura. Entretanto, essa mensagem de que a eclâmpsia é mais frequente em mulher jovem, ela não é colocada de forma muito clara na literatura. Talvez até porque a eclâmpsia é um fenótipo bastante raro. Então, de todo modo, a gente foi para a literatura e conseguiu pegar os principais estudos populacionais, né, em diversas populações, Japão, Canadá, Holanda, Reino Unido, e aí, fazendo análise desses dados, a gente vê que realmente a incidência, né, na verdade, a prevalência de eclâmpsia, ela é bem maior no grupo de mulheres jovens. Tá? Então, isso é um dado consistente que pode ser de relevância para o obstetra na hora de fazer o manejo clínico e análise clínica do paciente. O outro fator ambiental, que também tem sido mostrado de forma muito consistente na literatura, é o índice de massa corpórea, o IMC. Tá? Então, as mulheres com pré-eclâmpsia, elas têm um IMC pré-gestacional, né, elevado, quando comparado com o controle. Então, por exemplo, o controle teve uma média de 23,2 de IMC, enquanto que a pré-eclâmpsia é 25,5. Tá? Então, ela tem um risco, o IMC aumentado oferece, aumenta o risco da mulher desenvolver pré-eclâmpsia. Então, isso foi confirmado posteriormente em um outro estudo, também em uma população retirada aqui do Rio Grande do Norte, de uma localidade específica da cidade do Natal, onde, dessa vez, a gente seguiu mais de 200 mulheres, né, de forma longitudinal, e ficou comprovado de que, realmente, as mulheres que tinham IMC aumentado, elas tinham um risco maior de desenvolver pré-eclâmpsia. E aí, entrando nos fatores genéticos já, o primeiro indício de que a pré-eclâmpsia apresenta um componente genético, ele vem a partir de estudos de agregação familiar. Ou seja, a gente avalia a história de doença hipertensiva em parentes de primeiro grau, né, da gestante. E aí a gente fez isso em 2010, e ficou muito evidente que quando a mãe ou quando a irmã da gestante ela teve, né, ou hipertensão crônica, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, a gestante tem um risco maior de desenvolver pré-eclâmpsia. Tá? Então, obviamente, os parentes de primeiro grau, eles compartilham o genoma, né? Então, há uma semelhança entre as sequências do DNA. Então, a partir daí, que a gente começa a pensar em fator genético. Aqui tem uma outra informação importante, implícita nesse dado aqui, que é a história familiar de hipertensão crônica como fator de risco para pré-eclâmpsia, contribui, né, dá força para a hipótese de que essas duas doenças, pré-eclâmpsia e hipertensão, elas têm bases genéticas comum, ou pelo menos parcialmente elas compartilham alguns genes. Tá? Isso tem se mostrado cada vez de forma mais clara na literatura. E aí começa a busca, né, pelos genes de suscetibilidade à pré-eclâmpsia. Então, uma das abordagens de fazer essa busca, né, de como identificar esses genes, é através dos estudos que a gente chama de genes candidatos. São estudos de associação genética, onde escolhe-se alguns genes, né, com base na plausibilidade biológica desse gene, e compara as frequências alélicas, né, entre grupos controle, sem doença, e grupos de caso com pré-eclâmpsia. Então, tem centenas de estudos desse tipo na literatura, e esse diagrama aqui, essa imagem, ela mostra um pouco do que tem sido apontado, né? Então, vocês vejam que, ao longo de todo o genoma, de todos os cromossomos, a gente tem várias regiões que já foram identificadas como
associadas com pré-eclâmpsia. Então, em grande parte, esse cenário complexo, né, e heterogêneo, ele vem justamente a partir desse fenômeno que a gente chama de heterogeneidade genética, que é quando diferentes genes, né, estão associados com a mesma doença, né, em diferentes populações, na maioria das vezes. Tá? Então, o componente genético que influencia uma doença, ele difere de população para população. Então, em parte, isso está sendo refletido aqui. Um outro fator que contribui para esse cenário, né, heterogêneo, ele vem a partir da questão do espectro fenotípico das doenças hipertensivas da gravidez. Então, isso se reflete na elaboração dos estudos. Então, muitos autores, eles não diferenciam esse espectro. Então, muitas vezes, eles colocam em um mesmo grupo de casos, mulheres com pré-eclâmpsia, com eclâmpsia, ou com HELP, ou com hipertensão gestacional, né? Então, alguns autores juntam, outros autores separam. Então, de certa forma, isso contribui um pouco para esse cenário né, complexo e diverso de várias regiões do genoma associadas. Então, nesse sentido, a gente também realizou estudos de associação genética. Um dos mais importantes, a gente conseguiu identificar uma associação genética entre marcadores desse gene, chamado ACVR2A, que é um gene que é muito importante para o desenvolvimento da placenta. Então, nesse estudo aqui, o interessante observar é que essa associação ela aconteceu de forma específica com o grupo de pré-eclâmpsia precoce. Tá? Então, reforço o que eu acabei de falar, essa ideia de como é importante fazer o refinamento do fenótipo. Então, quando a gente faz a análise, colocando todos os casos de pré-eclâmpsia como um grupo único, a gente não detecta um sinal significativo. Mas quando a gente separa o grupo de pré-eclâmpsia em pré-eclâmpsia tardia e pré-eclâmpsia precoce, a gente percebe claramente, tá, que a associação genética está presente somente no grupo da pré-eclâmpsia precoce, tá, que é um grupo, que é uma doença que acontece de forma mais severa, né, e que é consistente com o fato de você ter um componente genético mais forte nesse grupo. E aí depois vem os estudos de associação genômica em larga escala, né, o GWAS. O primeiro GWAS da pré-eclâmpsia ele foi publicado em 2012 utilizando uma população da Austrália. E o único sinal, né, que foi estatisticamente significativo foi numa região do cromossomo 2, tá, algumas variantes próximas desse gene aqui, que codifica uma proteína chamada inhibina, que é uma proteína, que é um gene que está na mesma via do gene ACVR2A, que a gente acabou de mostrar. Então, isso reforça de que realmente essa via ela deve estar comprometida na pré-eclâmpsia, e é uma via, novamente, que é importante para o desenvolvimento da placenta. Em 2017, foi publicado o maior estudo de associação genética da pré-eclâmpsia, tá, em população europeia, tá, da Islândia e do Reino Unido. E aí a gente tem como único gene associado o gene FLT1, que é um gene que codifica o receptor do fator de crescimento de endotélio vascular, o VEGF. Então, esse gene já vinha sendo implicado na patogênese da pré-eclâmpsia desde o início dos anos 2000. Então, esse estudo de associação genética ele foi muito importante porque ele confirmou, né, o que já vinha sendo mostrado na literatura pelos estudos funcional. O que é interessante nesse estudo aqui particular é que eles avaliaram o genoma da mãe e o genoma do feto, né, das crianças. E a associação com o gene FLT1, ela se deu somente no genoma do feto, né, relembrando aquela complexidade de que eu tenho dois genomas contribuindo para uma mesma doença. E, mais recentemente, o último GWAS que saiu foi esse daqui, em uma população dos Estados Unidos, na verdade, esse estudo de associação genética ele tem um viés, porque os marcadores genéticos que foram utilizados, eles foram selecionados
de forma enviesada para genes envolvidos com doença cardiovascular, tá certo? E ainda assim, um dos marcadores, tá? Um dos genes foi associado com a pré-eclâmpsia, o que reforça novamente aquela hipótese que pré-eclâmpsia e doença cardiovascular, mais precisamente hipertensão, aqui nesse caso, eles têm bases genéticas comum, eles compartilham bases genéticas. Portanto, aos poucos a gente começa a montar o cenário dos fatores de risco da pré-eclâmpsia. Então, a idade, paridade e IMC são fatores já muito bem consolidados na literatura. Existem vários outros fatores ambientais, tá? E os fatores genéticos, eles começam a aparecer de forma mais consistente agora, nos últimos anos, né? Então, quer dizer, do ponto de vista causal, né, a pré-eclâmpsia é uma doença muito complexa, tá? Porque eu tenho esse conjunto de fatores genéticos que partem desde o genoma materno ao genoma fetal, um conjunto de fatores ambientais, e são todos esses fatores atuando de forma simultânea, né, é que vai determinar qual que é a suscetibilidade daquela mulher desenvolver pré-eclâmpsia. Portanto, responder por que uma determinada mulher desenvolveu pré-eclâmpsia e outra não é algo trivial, tá? Envolve a interação de todos esses fatores. O mecanismo classicamente a gente coloca como um defeito no remodelamento das artérias uterinas, tá? E aí eu tenho uma placenta em situação de hipóxia. E aí a placenta da pré-eclâmpsia, ela libera muitos fatores antiangiogênicos. Tá? Quem são esses fatores, principalmente? O principal dele é o chamado SFLT1. Tá? Então, esse é um receptor solúvel que atua como um antagonista do sistema VEGF. Tá? Então, na placenta, numa gravidez normal, tá? Eu tenho a placenta liberando pequenas quantidades desse fator antiangiogênico, chamado SFLT1, e aí, consequentemente, eu tenho todo o meu sistema endotelial funcionando de forma adequada. Tá? Enquanto que na pré-eclâmpsia, a placenta libera grandes quantidades do fator antiangiogênico, SFLT1, o que leva à disfunção endotelial sistêmica, contribuindo tanto para a hipertensão, quanto para a proteinúria, quanto para várias outras complicações da pré-eclâmpsia. O grupo do professor Carumanti, lá da Harvard, é o principal, o grupo dele, né, liderado por ele, quem basicamente elucidou todo esse mecanismo envolvendo o SFLT1. Então, ainda no início dos anos 2000, ele mostrou que a placenta é a fonte de SFLT1. Tá? Então, claramente, a gente observa isso, que a mulher, quando está grávida ainda, a placenta os níveis circulantes de SFLT1 estão muito altos. 48 horas depois do parto, essa barrinha branca, os níveis despencam, tá? Independente do fenótipo. Agora, na pré-eclâmpsia, a quantidade de SFLT1 é muito maior do que na gestação normal, como a gente está vendo aqui. Então, depois, ele descreveu de forma muito clara qual que é a dinâmica desses fatores antiangiogênicos na circulação da mãe, tá? Então, aqui a gente está mostrando os níveis de SFLT1 ao longo da gestação, né? Aqui por idade gestacional. Então, a gente percebe que no início da gestação, os níveis são muito semelhantes entre as mulheres que desenvolveram pré-eclâmpsia e as que não desenvolveram, né? Em vermelho tá as pré-eclâmpsias, na curva em azul as normotensas, e a partir da 20ª semana é que esses níveis começam a divergir, né? Na pré-eclâmpsia ficando maior. Isso bate um pouco com a definição clássica de que o surgimento dos sintomas na pré-eclâmpsia, eles só acontecem a partir da 20ª semana. Então, a gente tem um respaldo biológico para isso. E aqui um outro fator, esse é um fator angiogênico, ele é bom para a gestação, que é o fator de crescimento placentário. Então, enquanto que o SFLT1 ele está aumentado na pré-eclâmpsia, o fator de crescimento placentário, PLGF, ele está diminuído na pré-eclâmpsia. Isso também foi mostrado, a dinâmica desse fator na circulação materna.
Depois, um estudo importantíssimo do grupo, utilizando um modelo animal, eles mostraram que quando administrava SFLT1, o camundongo desenvolvia pré-eclâmpsia. Então, a gente vê aumento da pressão, proteinúria e alteração de transaminase. Quando ele adicionava um segundo fator antiangiogênico, chamado de endoglina solúvel, é esse S-eng aqui, então, simultaneamente, administrando para o camundongo SFLT1 e endoglina solúvel, aí ele desenvolveu uma forma mais grave da pré-eclâmpsia, que é a síndrome HELP. Então, claramente ele demonstrou que, nesse caso, com os dois fatores antiangiogênicos, você tinha o comprometimento dos rins, né, o que explica a proteinúria, por exemplo, tinha uma placenta com problema, tinha dano importante no tecido hepático e tinha hemólise. Então, basicamente, ele caracteriza a fisiopatologia da síndrome HELP. Diagnosticar a pré-eclâmpsia é algo relativamente simples. Então, o médico ele vai precisar de um tensiômetro para aferir a pressão e vai precisar observar alguns sinais clínicos, como edema, dor epigástrica, tontura, cefaleia e distúrbios visuais. Tá? Então, e aí, além da avaliação clínica, a avaliação laboratorial ela é muito importante para o diagnóstico da pré-eclâmpsia. Então, é preciso investigar a proteinúria, tá? Isso é feito de forma simples também, e também medir alguns parâmetros laboratoriais, alguns analíticos no sangue, como as transaminases hepáticas, a lactato desidrogenase, ácido úrico, creatinina, né, e plaquetas. Então, esse conjunto de parâmetros, eles vão informar bastante sobre a gravidade da doença. Então, é relativamente simples diagnosticar a pré-eclâmpsia. Entretanto, mais recentemente, esse grupo alemão, ele utilizou o SFLT1 e o PLGF, aqueles dois fatores, como um biomarcador, um marcador de predição de doença. Tá? Então, eles avaliaram simultaneamente os dois marcadores, ou seja, eles avaliaram a razão SFLT1-PLGF, tá? Em um estudo prospectivo. E aí eles viram que, basicamente, as mulheres que têm uma razão menor do que 38, elas não desenvolvem pré-eclâmpsia em um período de 1 semana. Tá? Ou seja, eles avaliaram mulheres com suspeita de pré-eclâmpsia, tá? E viram que, se essa razão for menor do que 38, o médico pode ficar tranquilo, porque nesse intervalo aí de 1 semana para frente, ela não vai ter pré-eclâmpsia. Então, pode parecer pouco, 1 semana, entretanto, para o contexto de gestação, tá? Isso pode ser fundamental, porque isso vai implicar na conduta médica, se o médico vai monitorar essa mulher em casa, ou a partir de avaliação ambulatorial, ou se ele vai ter que internar essa mulher. Então, esse é um parâmetro que tem um potencial muito importante de aplicação na clínica. E, por fim, sobre o tratamento dessa doença. Bom, então, não tem muito o que se fazer. Então, basicamente, o médico, o obstetra, ele tenta controlar a hipertensão, né, utilizando esses medicamentos bem estabelecidos, né, como metildopa, nifedipina e hidralazina. Então, uma estratégia é essa, fazer o controle da pressão arterial. Para os casos de pré-eclâmpsia grave, é importante iniciar o sulfato de magnésio, tá? Que ele tem se mostrado bastante eficaz na prevenção da eclâmpsia. Okay? Então, é uma droga que é bastante utilizada e tem contribuído muito para a diminuição nos casos de eclâmpsia. Então, embora ela tenha uma eficácia comprovada, o mecanismo ainda não está muito claro de como o sulfato de magnésio funciona. E, nesse sentido, a gente recentemente avaliou os níveis de angiotensina 2 em mulheres com pré-eclâmpsia grave que estavam em uso de sulfato de magnésio. E aí a gente viu que esses níveis de angiotensina 2, eles iam aumentando, né, à medida que a mulher ia sendo tratada nesse esquema de 24 horas de tratamento, que é o padrão. Então, isso aqui tem um potencial de colocar o sistema renina-angiotensina como
no mecanismo de ação do sulfato de magnésio. E aqui está o tratamento mais efetivo para essa doença. Chama-se parto. Tá? Então, quando a mulher faz o parto, ela resolve a doença. E isso já estava previsto há quase 20 anos atrás pelo grupo do Caromante, uma vez que a placenta é a principal fonte dos fatores antiangiogênicos. Tá? Então, na hora que eu tiro a placenta, eu resolvo a doença materna. Ok? Portanto, quando eu tenho uma doença como pré-eclâmpsia, que é uma doença da gestação, e o tratamento mais efetivo é o parto, isso é algo complicado. Eu tenho uma doença que, diferentemente de todas as outras, é uma doença que afeta diretamente duas vidas, tanto no curto prazo, durante a gestação, quanto em longo prazo, na vida da mãe e da criança que nasceu a partir de uma gestação de pré-eclâmpsia. Então, numa situação como essa, não há dúvidas de que a prevenção é a melhor alternativa. Certo? E para prevenir, eu preciso conhecer os fatores de risco. Até porque alguns desses fatores, como o IMC, por exemplo, são fatores modificáveis. Então, a mulher pode se preparar melhor para iniciar uma gestação, de modo a diminuir o risco dela desenvolver pré-eclâmpsia. E o pré-natal de qualidade também é fundamental para prevenir essa doença. Então, monitorar de perto, né, os casos suspeitos de pré-eclâmpsia. Ok? Então, é preciso se ter mais atenção com essa doença que pode ter um impacto enorme na saúde pública, né, de várias populações. Obrigado pela atenção. Leonardo, muito obrigada pela apresentação, e agora nós vamos seguir a discussão. Só um minutinho, enquanto... Alô? Eu estou ouvindo bem. Eu perdi aqui, só um minutinho. Leonardo, enquanto nós aguardamos as perguntas, como é que você visualiza o Brasil? Você mostrou o estudo de Natal, mas com relação às outras populações, nós temos uma variação muito grande. Por exemplo, na região norte do Brasil, nós temos um componente étnico que não está integralmente dimensionado, mas você tem uma influência dos nativos brasileiros grande. Quando nós chegamos no Nordeste, você tem uma maior miscigenação com diversas populações africanas, e no sul do país, onde você tem uma ascendência italiana, germânica e dos países do norte da Europa. Como é que você visualiza, quando você imagina o país, e a possibilidade de que talvez tenhamos que ter estratégias distintas para cada região? A gente percebe que uma heterogeneidade, essa heterogeneidade do Brasil, por exemplo, ela se reflete também na doença. Tá? E aí fica complicado, na minha visão, discernir um pouco do que é fator biológico do que é fator socioeconômico. Né? Porque a gente sabe que biologicamente, por exemplo, pessoas de origem africana, elas têm um risco maior de hipertensão, por exemplo, né? Então, isso biologicamente se reflete no risco aumentado de pré-eclâmpsia. Entretanto, há uma associação entre essa questão da racial, né, com o quadro socioeconômico. Então, assim, são populações que, em geral, têm uma alimentação mais pobre, tem menos acesso a um serviço de saúde de qualidade, a um pré-natal de qualidade. Então, isso só acentua ainda mais a vulnerabilidade dessas pessoas para essa doença. Isso não só no Brasil. Quando você vai para os Estados Unidos, você observa isso também nas populações também afrodescendentes e hispânicas, também tem incidência maior dessa doença por lá. Dos estudos atuais, com relação à identificação de genes potencialmente associados, você vê alguma janela terapêutica em termos de cuidando-se de todos os fatores de risco ambiental, algo terapêutico? Sim, o próprio grupo do Caromante, lá da Harvard, eles vêm trabalhando no desenvolvimento de RNA de interferência que tem como alvo o gene SFLT1. Então, a ideia seria silenciar, ou minimizar a expressão desse fator anti-angiogênico.
Então, são estudos preliminares ainda, com potencial, entretanto, acredito que ainda com uma distância aí de pelo menos alguns anos de ter uma plena aplicabilidade na clínica. Um outro ponto que eu estava pensando, nós, quando olhamos a eclâmpsia, que seria aquilo que vai ser mais complexo, ela, basicamente, ela é quase bimodal. Ela tem uma fase que é bem jovem, como você mostrou no gráfico, né, que são mulheres abaixo de 18 anos, e depois a gente vê um piquinho em mulheres mais idosas. O que é que ocorre nesses dois grupos, que essa doença, e aparentemente, quando a gente examina, nós não encontramos muito dos fatores de risco ambientais. E porque a primeira gravidez é a mais complicada para essas mulheres? Tá, tem bastante coisa aí. Primeiro, com relação à eclâmpsia, uma percepção que eu sempre tive, desde muito cedo, e assim, eu não sou clínico, né, mas eu sempre tive essa percepção de que a eclâmpsia, ela não é uma mera evolução da pré-eclâmpsia. E o obstetra, o clínico, eu percebia que ele sempre tendia a ter essa visão de que, se eu não tratar essa pré-eclâmpsia, ela vai evoluir para uma eclâmpsia. Então, assim, na verdade, de 20% a 30% dos casos de eclâmpsia, eles surgem sem sintomas prévios de pré-eclâmpsia, ou seja, nasce uma eclâmpsia. Tá? Então, isso reforça o que a gente tem visto, que são bases genéticas distintas influenciando isso. É lógico que se a mulher tem uma pré-eclâmpsia, ela tem um risco maior, sim, de fazer uma eclâmpsia. Não são doenças completamente distintas, tá? Mas, assim, é importante observar que em alguns casos, e aí talvez nos casos que sejam mais geneticamente determinados, essa mulher, talvez ela já nasça, né, ela já tem uma eclâmpsia como uma entidade patogênica distinta. Com relação à questão da idade, essa é outra coisa que também sempre teve muito evidente para a gente, mas que a literatura não coloca isso de forma muito clara, essa associação entre idade jovem com eclâmpsia. O mecanismo por trás disso não está elucidado, assim, a gente não sabe exatamente por quê. E com relação à paridade, é óbvio que existe uma associação de saída, um confundimento, porque quanto mais jovem for a mulher, maior a chance dela estar na primeira gestação. Entretanto, a gente já controlou para isso e a gente vê que são fatores independentes, tanto a paridade quanto a idade. Tem um pouco de misleading nos trabalhos recentes, porque quando o sulfato foi introduzido na meada de 70, 80, era usado exclusivamente para aquelas mulheres que já tinham tido a convulsão. E depois viram que ele tinha um efeito protetor importante, né? Protetor importante para o cérebro da criança, do feto, né? E protetor importante de evitar. Então, agora, o que na verdade, em virtude dessa introdução maciça, o fenótipo eclâmpsia, ele está, na verdade, você tem outras mulheres que teriam potencialmente o risco, com todas as outras características, e não vão se expressar, porque se examina, se introduz o sulfato, além do mais, como você próprio colocou na sua apresentação, o parto, que é o melhor tratamento para a mulher, nem sempre para a criança, obviamente. Isso. E o obstetra, ele tá num papel muito complicado, que é estar olhando justamente essas duas vidas simultaneamente e ter que tomar a decisão, né, de até quando eu coloco a vida da mãe em risco, né, para o benefício do feto, uma vez que quanto mais tempo ele tiver, em via de regra, né, quanto mais tempo ele tiver no útero, melhor vai ser para ele. Então, é um papel difícil. E a senhora tem toda a razão, o sulfato, ele interrompeu a história natural da eclâmpsia, né, então agora a gente tem um grupo de pré-eclâmpsia grave, e esse grupo de pré-eclâmpsia grave eu tenho potenciais eclâmpsias, ou geneticamente eu tenho eclâmpsias ali. Leonardo, muito obrigada em nome da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular. Eu gostaria de agradecer a você pelo tempo dedicado e pela brilhante apresentação e trazer um problema que é extremamente importante para o Rio Grande do Norte, mas também para todo o Brasil e para muitos países do mundo, principalmente para as mulheres com maior vulnerabilidade social.
Então, um tema extremamente importante de saúde pública, que implica nas mulheres que estão na faixa reprodutiva, mas também para a próxima geração de crianças que nascerem dessa doença. Então, muito obrigada em nome da Sociedade Brasileira de Bioquímica e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Tenham todos uma boa tarde e é importante lembrar, nós falamos sobre pré-eclâmpsia hoje, sobre a doença que afeta, mas precisamos agora, para que tenhamos um Natal, tenhamos um Ano Novo, cuidado extremo com relação à prevenção da infecção por SARS-CoV-2. Cada um de nós é responsável pelo próximo, por nós mesmos e pelo próximo. Nós estamos em todo o país, em vários países do mundo, com alta taxa de transmissão, então, cuidado extremo é importante para todos. Distanciamento, 2 metros de distância, cuidados com as nossas mãos, principalmente nós brasileiros, que usamos muito nossas mãos, e, obviamente, o uso de máscara de forma continuada. Cuidados com as festas de finais de ano, e teremos que evitar aglomeração para que nós tenhamos o Natal de 2021. Podemos usar essa ferramenta que usamos esse ano para discussão científica, teremos que usar com os nossos familiares. Então, todos tenhamos cuidado com os nossos familiares, nossos amigos, isso é uma cadeia que vai permitir que todos consigamos sair até que tenhamos medidas mais efetivas, e a vacina está chegando aí, as vacinas, na verdade, chegarão aí, irão resolver essa situação até o final do próximo ano. Então, tenham todos cuidado, um bom final de semana e um bom resto de ano. Muito obrigada.